Meu querido e minha querida, paz seja convosco. Eu quero deixar um texto para o nosso deleite e edificação espiritual que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 11, que diz o seguinte, na Almeida Revista e Corrigida: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O tema desta reflexão é as ciladas do diabo. Prezados irmãos em Cristo, quem está livre das armadilhas de Satanás? Será que nós que oramos e trabalhamos para o reino de Deus estamos isentos dessas ciladas? Quando virão as ciladas de Satanás contra a nossa vida? Será que virão nos momentos das bênçãos ou nos momentos das decepções? A verdade é que não existem regras claras sobre os momentos e as estações para as ciladas. O contexto nos apresenta que Paulo faz uma recomendação aos crentes de Éfeso quanto aos seus deveres para cumpri-los. Eles precisariam de força do alto para enfrentar Satanás e o mundo. O texto que foi lido nos mostra que o apóstolo Paulo ordena aos seus leitores para vestir toda a armadura de Deus em sua plenitude contra todos os ardis e dardos inflamados do maligno. Paulo faz uma descrição da armadura de um soldado romano para nos mostrar com que devemos nos vestir para guerrearmos. Meus irmãos em Cristo, vivemos em uma batalha espiritual todos os dias. Não existe acordo de paz. Só existem duas categorias: aquele que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Existem aqueles que subestimam o diabo, acham que o diabo é uma lenda, um mito ou uma energia negativa. Faz parte do seu jogo esconder a sua identidade. Há aqueles que superestimam o diabo, falam tanto das armas e de suas estratégias que subestimam o poder de Deus. Há também aqueles na casa de Deus que espiritualiza até demais as coisas, fazendo o diabo de protagonista em suas vidas. Por exemplo, uma dor de cabeça foi o diabo. O pneu do carro furou, foi o diabo. Uma irresponsabilidade no cartão de crédito foi o diabo. Inadimplência no SPC Serasa foi o diabo. Não podemos confundir a ação do diabo com as obras da carne. Precisamos assumir nossas responsabilidades. As ciladas do diabo colocadas no caminho do cristão. Primeiro lugar, desculpas. É o que diz Lucas capítulo 14, versículo 21. E voltando àquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Esse texto nos mostra que os convidados não quiseram ir dando desculpas. O anfitrião mandou ir à cidade e convidar aqueles que não fariam resistência: os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. São símbolos dos gentios que estavam sem esperança e sem Deus no mundo. A porta do Evangelho abriu-se para todos os povos. É importante ressaltar que o diabo trabalha 24 horas por dia. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Para cada pessoa, ele usa uma estratégia diferente. Sansão, Davi e Pedro foram derrubados porque o diabo variou seus métodos. O diabo usa ciladas, no grego, metodeia. O diabo tem usado suas ciladas no povo de Deus. Por exemplo, comodismo, conforto, distração, esfriamento, perda da esperança. Outro dia eu faço, outro dia eu vou, quando eu tiver tempo. Qual é a garantia que estaremos vivos daqui a 5 minutos? As ciladas do diabo no caminho do cristão. Segundo lugar, depressão de espírito, perda do encanto com a vida cristã. É o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava tomado de cansaço, desânimo e tristeza. Orou pedindo a Deus que ele o dispensasse do pesado ministério profético e o deixasse partir para o descanso celestial. Os sentimentos de Elias não eram muito diferentes do apóstolo Paulo, quando este afirmou
ter desejo de partir e estar com Cristo. O diabo tem criado toda sorte de ciladas para o povo de Deus. Muitos estão perdendo e já perderam o encanto com a vida cristã. Muitos eram uma bênção na casa de Deus no passado. Hoje estão comendo e bebendo iniquidade no mundo. A revista Comunhão diz que existe 40 milhões de desviados na nação brasileira. E o IBGE diz que existem 4 milhões de desigrejados. O diabo e as hostes buscam uma estratégia para nos atacar, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal. O diabo furta a palavra do coração, ele semeia o joio no meio do trigo, ele oprime pessoas com enfermidades, ele resiste à obra missionária, ele usa a arma de intimidação. Precisamos ficar espertos para não cairmos nas ciladas do diabo, pois ele pode nos atacar a qualquer momento, quer seja em situações boas ou ruins. Temos que ter uma sustentabilidade para suportarmos os ataques, como oração, leitura diária das Escrituras, vigilância, vida de santidade e fé. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. À luz dessa mensagem, o que o Senhor Jesus quer que a gente faça? Concluo dizendo, meus irmãos, que precisamos estar atentos às ciladas do diabo, pois o diabo não dorme e nem tira férias. Que Deus continue vos